sim, mas fica mais ali na guerra. Tá certo. N igual a menos. Então, menos IN, e aí o N é menos 1/2, então isso aqui fica ali sobre 2 si. Então eu sei quem são os N's e sei quem são os N's. Então eu sei quem é sigma 0i, sei quem é sigma J, acabou. Então eu sei tudo isso. Agora, como essa representação aqui, ela é diferente da outra, né? A outra era meio zero, então eu tinha tudo no setor, o spin estava todo no setor J e zerava no setor K. Então eu vou representar isso aqui por vetores também, de duas componentes, vai ter duas componentes também, só no setor K, e aí para não usar o mesmo índice, a gente tradicionalmente usa o índice em pontinho, alfa ponto. Mas é a mesma coisa, esse alfa ponto vale 1 e 2. É um índice, só para indicar que quando eu colocar o índice alfa ponto, eu estou falando de vetores numa representação dos K's. E quando eu usar o índice sem ponto, que é o índice alfa, significa que eu estou trabalhando nesse setor. Então o índice alfa está associado a um espaço nesse setor, e o índice alfa ponto está associado a um espaço bidimensional complexo, só que nesse setor. Só para distinguir que eu tenho dois objetos distintos. Tá? Mas o valor alfa ponto é 1, alfa ponto é 2. Alfa é 1, alfa é 2. Eu poderia chamar isso aqui de uma outra letra, poderia chamar, sei lá, chamar de, em vez de alfa, chamar de Aleph. Chamar isso aqui de Aleph. Pronto. 1 e 2. Mas olha, ele vai chamar de alfa ponto. É uma notação que é tradicional lá da década de 20 de Van der Velde. É uma notação exteriorial, quer dizer, o índice alfa ponto é um outro espaço bidimensional que sai associado ao grupo de Lorentz, sai ao setor K, tá bom? Tá legal? Então, já vou fechando aqui o tema. Então, nós temos já a segunda categoria de representação não trivial. Nós temos os escalares, então, vimos lá, nós temos o setor de escalares, está na representação 0, 0. Então, aqui eu vou colocar os escalares. Então, o único escalar que eu tenho à disposição no modelo padrão é o Higgs. Né? Então, aqui a gente vai colocar o campo de Higgs. A partícula de Higgs está aqui. Deve ser um objeto escalar do grupo de Lorentz. Aí depois, nós vamos colocar aqui no setor meio zero, férmions de duas componentes associados ao spin só no setor J. Quem é que eu coloco aqui nessa representação meio zero? Coloco os neutrinos, quer dizer, coloco os leptons, então posso colocar aqui todos os leptons na sua polarização left e os correspondentes neutrinos, como também coloco os quarks na sua versão left. Nós vamos aprender depois de estudar a equação de Dirac o que significa um férmion left, o que é o elétron left, o que é o quark left. Mas basicamente é isso. É a partícula de massa nula, né, no início todos esses objetos têm massa nula, depois tem que ter um mecanismo de Higgs para dar massa, mas do ponto de vista do modelo padrão, os férmions left são férmions de massa nula que se propagam com o spin alinhado sempre para a direção de movimento. Tá? Esse é um conceito invariante relativístico. Né? Se uma partícula tem massa de repouso nula, então ela tem um certo momento, direção de movimento, que é isso aqui. Então, quando essa partícula tem massa de repouso nula, se eu pegar o spin dela, né, e projetar na direção do movimento, eu digo que isso aqui vai ter um certo valor. Estou projetando o spin na direção de movimento. Tá? Então, vou pegar, por exemplo, um elétron. Então, pegar a projeção do spin na direção do movimento do elétron é um meio de H cortado. Então, esse spin aqui eu coloco assim, esse objeto aqui, P sobre módulo de P. Mas se a partícula tem massa nula, o momento é energia sobre C. Então, sobe um C aqui. Então, isso aqui fica um meio de H cortado, e aqui eu coloco. Mas o spin, uma partícula de spin meio, é H cortado sobre 2 matriz de Pauli. Então, H cortado sobre 2, H cortado sobre 2 cancela. Então, eu ganho essa relação. É menos, vezes a identidade, aqui eu tenho a matriz de identidade, menos sigma vezes PC. Igual a zero. Essa relação é uma relação invariante de Lorentz. Por quê? Porque isso aqui são os componentes do momento. E sobre C, P, são
são os componentes do quadro de momento, P'. E isso aqui, eu posso definir esse objeto aqui, um conjunto de 4 matrizes, onde a matriz temporal é a identidade e as matrizes espaciais são sigma. Então essa relação aqui pode ser escrita assim, sigma mi P' é igual a zero. Então essa relação aqui é invariante de Lorentz. Qualquer transformação de Lorentz, o índice daqui cancela o índice daqui, isso aqui é invariante de Lorentz. Então essa afirmação aqui é invariante de Lorentz. Então se uma partícula de spin meio, ela tem um spin alinhado com a direção de movimento, qualquer observador, mesmo que ele veja a partícula andando para trás, se eu tiver um observador dizendo não vai poder porque a partícula ela tem massa nula, ela está com a velocidade da luz, perdão. Então esse conceito é justamente relativisticamente invariante por isso, porque se esse objeto tem massa de repouso nula, ele anda com a velocidade da luz. Então se o spin dele está alinhado com a direção de movimento para um observador, vai estar alinhado com a direção de movimento para todos os outros observadores. Mas se a partícula não tem massa de repouso nula, é o caso do elétron físico, né? O elétron, se ele tem um spin alinhado com a direção de movimento, de repente um cara pode estar passando mais rápido que o elétron, ele vê o spin do elétron para cá, mas vai ver o elétron andando para cá. Então ele vai ver o spin anti-alinhado com a direção de movimento. Então esse conceito de quando a partícula é relativística, tem massa, quer dizer, a partícula tem massa de repouso nula, a projeção do spin ao longo do movimento é invariante de Lorentz. Então é esse que é o conceito que está em jogo aqui. Nós estamos falando de férmions de massa nula. Então, quando a gente constrói um modelo padrão, nós vamos colocar o elétron com polarização left aqui, os quarks com polarização left aqui e os neutrinos aqui. Na representação 0,5, nós vamos fazer justamente a outra coisa. Nós vamos colocar os leptons right. Então, eu não tenho neutrino right, do ponto de vista do modelo padrão, e vou colocar os quarks right. Então, a gente está colocando os objetos fundamentais do modelo padrão em certas representações do grupo de Lorentz. Agora, o mais esperado do nosso curso aqui é o fóton. Claro, os mais esperados nossos são o elétron, né? A gente está fazendo o eletromagnetismo por conta do elétron, e o fóton. Aonde é que nós colocamos o fóton do ponto de vista da relatividade? Então, já falou um pouco sobre isso nas aulas precedentes, porque o fóton... Faz o elétron antes, deixa o fóton no final. Oi? Faz o elétron antes, deixa o fóton no final. Fazer o elétron antes? A gente já está fazendo o elétron agora, se a gente quiser falar do elétron físico, então vamos lá. Isso aqui é uma representação meio zero, isso aqui é uma representação zero meio. Então eu posso, a gente sabe que na mecânica, na álgebra linear, a gente pode fazer soma direta de dois espaços. Então esse espaço aqui é um espaço agora de dimensão 4. Quando eu faço a soma direta, simplesmente eu colo um espaço do outro. Então, nesse espaço aqui, nós vamos criar um objeto com 4 componentes que vai ser escrito dessa forma. Eu vou colocar o left aqui e o right aqui. Só lembrar que esses objetos aqui, eles têm um alfa que vai de 1 a 2. Então esse aqui tem 2 componentes, esse cara tem 2 componentes, esse cara tem 2 componentes. Esse cara tem 2, esse cara tem 2. Agora, quando eu coloco esse objeto com 2 componentes e esse objeto com 2 componentes embaixo, eu criei um objeto com 4 componentes. Então isso aqui é que é o elétron. Então o elétron da equação de Dirac vai ser o elétron construído nessa representação. Meio zero mais zero meio. É aqui que nós vamos escrever a equação de Dirac. Aqui, nessa representação, a gente vai escrever a chamada equação de Weyl. Equação para férmions de spin, férmions de massa nula. Aqui nós vamos escrever, então aqui vai ser a Weyl left, e aqui vai ser, depois nós vamos escrever já a equação de Weyl right. E aqui nós vamos escrever a equação por elétron. Aqui nós vamos escrever realmente a equação de Dirac. Então a equação de Dirac, ela sai nessa representação. Certo? Mais. Uma coisa que começa a aparecer. Fala aí, eu já vou um minutinho antes de internar. Fala aí. Depois eu falo. Não, pode falar uma vez. For longo, corto. É a questão da diversidade. Uhum. Uma representação que
que é uma representação lá? Tem um campo, mas ela não tem um campo, ela tem, na verdade, uma diversidade. É claro. Na mesma representação. Na mesma representação eu posso colocar campos distintos. Então você cria, vamos dizer, uma noção assim, de espécie, né? Quer dizer, tem espécie 0,0, tem espécie meio 0, 0,5, tem espécie de campo, nem tem na biologia. Agora, dentro de uma espécie, você começa a ter diversidade. E aí que vem a questão, né? Quer dizer, quais são as equações relativísticas que se devem pôr para, através da equação relativística, você entender a diversidade, né? Que tipo de diversidade você tem? Eu acho que a questão que eu vejo assim, que para mim a física começa não por Higgs, por essas coisas, pelo explicitamento dessa diversidade. Isso é uma grande coisa. Eu acho que a invariância da luz, eu vejo primeiro a equação de Maxwell, depois ela deu a relatividade, depois deu o grupo de Lorentz. E daí o grupo de Lorentz, esse é o passo 4, que é a diversidade de campos. Isso é em aberto, eu acho. Quais são as equações que dão diversidade de campos? Ou se pensa na unificação, né? Você fala, bom, eu vou ter a diversidade a partir do estado de simetria máxima, eu vou mostrar que a diversidade não é tão diversa, ela é unificada. Eu não sei biologia não, mas assim, aproveitando aí na semana, né, da 200 anos de Darwin, eu assisti umas palestras interessantes aí, falando agora, quem está falando aqui é um estudante de ensino médio, mas o que eu vi, que eu achei interessante, é que quando Darwin escreveu, eu não sabia, eu não tinha percebido isso quando eu estudei biologia, né, pelo ensino médio, aquelas coisas, mas assim, o que eu entendi que é interessante é que Darwin, quando ele fez a teoria das espécies, né, ele na verdade fez uma teoria de unificação. Ele na verdade, ele não aceitou a diversidade, ele começou a mostrar que o cara que tem asa, né, que o mamífero, né, ele veio daquele que tem asa. Ele começou a mostrar que o mamífero e o voador, eles têm a mesma origem. Então ele começou a buscar, quer dizer, na teoria da evolução, né, na teoria das espécies, eu acho que o livro até é a teoria das espécies, ele mostra que, no fundo, as diferentes espécies são manifestações de uma forma de vida única. Eu vi um filme inglês, um documentário inglês muito bonito, foi projetado ali perto do Porto, tem um centro chamado Centro de Ciência e Cidadania, e aí eu fui fazer uma palestra lá de física, eles organizaram umas palestras, lá foi na Semana da Ciência e Tecnologia de 2010. Aí eu fui fazer minha palestra, mas eu cheguei mais cedo e ia passar um documentário inglês muito da Universidade de Cambridge, muito bonito, né? Para as crianças do ensino médio, tinha tradução, porque ele tinha legendado, né? E aí lá estava bem interessante justamente isso, que ele começou quer dizer, quando ele começou a perceber, ele começou a coletar material, quando ele veio dos Galápagos, aqui na América do Sul, fez as expedições todas dele, né? Aliás, ele foi até Rio Bonito, né? Isso é uma grande honra da minha cidade, tem a estrada de Darwin lá, ele foi a Rio Bonito, ele foi de Niterói até Cabo Frio, passando por Rio Bonito, Itaboraí, Itanguá e cidadezinhas dali. Então nós temos lá em Rio Bonito, a gente tem o caminho de Darwin, né? Então, quando ele coletou todo aquele material, ele começou a ver que, na verdade, tudo vinha de uma espécie única, né? Então, quer dizer, essa diversidade que você está falando aí, Antônio, de repente na física também, quer dizer, a teoria das espécies está aqui, né? É a unificação, quer dizer, as espécies, que a gente chama em física, a gente chama de species mesmo, né? Então isso aqui é uma espécie, essa aqui é outra espécie, e a gente começa a ver que numa teoria unificada, essas espécies, elas estão num multiplete único. Então quando você coloca o grupo SO5, o grupo SO5 é uma tentativa de mostrar que todas essas estruturas, que os quarks e os leptons, que nós vemos como tão diferentes, eles na verdade são membros, eram uma estrutura única, era um ser único. No mundo de SO5, você tem quark e lepton como sendo componentes do mesmo objeto. Depois, quando a simetria SO5 é quebrada, é que você joga lepton para um lado e quark para o outro. Você joga o neutrino com o lepton correspondente para um lado e o quark para o outro. Você separa a interação forte da eletrofraca. Mas, digamos, a tentativa do modelo unificado é justamente mostrar que as diferentes espécies, elas são oriundas de uma espécie única. E que as diferentes interações, elas aparecem a partir de uma interação única. Um pouco essa a filosofia.
porque aí, como você está falando em diversidade, né? Então, estou dizendo, a diversidade, ela é diversidade no cenário, mas às vezes, isso que aparentemente para nós é diversidade, a diversidade pode ter sido unificada numa outra escala, numa outra etapa, né? Que é o que a física faz, quando a gente fala de unificação. E aí o que eu entendi do seminário lá do Darwin também, que era interessante, que ele estava buscando uma origem comum, o elo, né? E ele acaba descobrindo que mamífero e voador já foram a mesma coisa, né? Pelo fundo, eu acho que todo mundo veio da água até, né? No fundo, tudo veio da água. Então, quer dizer, você começa a voltar, você acaba vendo que... Célula primordial, tudo. É o meu conhecimento de biologia, de Semana da Ciência e Tecnologia 2009. Passou por aí. Viu como é que é útil pra gente? No ponto de vista do curso aqui, está legal que você dividiu de 0 a 1 espécie, meio zero, tem talvez meio, só para botar aí para... Isso aí, por exemplo, essa espécie aqui, essas duas espécies, elas já ficam unificadas aqui. Então a equação de Dirac, ela já mostra que o elétron leve, porque do ponto de vista do modelo padrão, vamos dizer assim, no início, antes da transição de fase, antes do Higgs fazer toda a bagunça que ele faz, o elétron left era uma coisa, o elétron right era outra. O elétron left e o elétron right andavam separados. Foi o Higgs que chegou e aglutinou. Você é meio um mamífero aí que vira asa, né? Por exemplo, um mamífero e um voador que eu juntei agora num pedaço único. Agora, eu queria escrever só a espécie de meio só para... Agora, vamos falar de espécie, vamos ver. Então, agora, o próximo passo, a gente pegou 0 com 0, 0 com meio, meio com 0. Vamos pegar agora meio com meio. Então, essa representação aqui, então ela tem dimensão 4, porque ela tem dois spins meio. Então, ela tem um spin J igual a meio, e tem um spin K igual a meio. Então, a dimensão aqui é 2, então ela vai ter dimensão, é 2J mais 1, 2K mais 1. Então, ela vai ter dimensão 4. Essa aqui também tem dimensão 4. Mas essa aqui não é meio, meio. Essa aqui é a soma direta do meio, 0 com 0 meio, que é outra coisa. Eu estou pegando aqui, essa aqui, no final, esse J dela aqui, eu não estou somando isso com isso. Eu estou aglutinando essas duas coisas numa única estrutura. Mas esse cara aqui tem meio, 0, esse cara aqui tem 0, meio. Agora aquela ali não, é diferente. O J é meio e o K é meio. Então lá, inclusive, as representações lá... Ela é 4 mesmo. Ela nasceu 4. Ela nasceu 4, isso. Ela é 4 de origem. Ela não é a superposição, a complementação de 2 de 2. Ela não é 2 vezes 2. Ela é 4 mesmo. A gente Então, pode dizer que ela tem 4 graus, nasce, como falou, com 4 graus de liberdade. Nasceu 4. Isso. Você nasceu com 4 graus de liberdade. Ela nasceu com 4 graus de liberdade. Tem massa, poder do nascimento. Tem 4 componentes, né? Se vão ser 4 graus de liberdade ou não, mas ela tem 4 componentes. Então, potencialmente, ela pode estar descrevendo 4 graus de liberdade. Ela tem potencial para descrever 4 graus de liberdade. Vamos ver se vai ser ou não. Agora, pera um instantinho só. O que distingue? Mas aí a gente tem que ser mais... rigoroso. Eu vou dar um intervalo. A gente tem que ser mais rigoroso. Aonde é que eu vou distinguir? Botar duas juntas. Simplesmente fazer uma armação. Isso aqui é uma armação. Eu boto esse aqui, esse aqui. Mas a transformação de Lorentz, ela distingue esse desse. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, nós já vimos. Esse cara não se comunica com esse, do ponto de vista das transformações. Eu simplesmente botei juntos duas coisas, mas se eu pegar a matriz do grupo de Lorentz, na verdade, quem é o gerador sigma mini, que agora é de dimensão 4? Ele vai ser feito assim. Ele vai ter um sigma 2 por 2 nesse espaço, no espaço J, e vai ter um sigma 2 por 2 no espaço left, e vai ter um sigma 2 por 2 no espaço right. Quer dizer, o que distingue essa representação daquela vai ser um pouco isso. Essa representação, ela, quando eu faço uma transformação de Lorentz, a transformação de Lorentz desse cara não mistura com esse. Então a transformação de Lorentz, ela percebe que eu fiz uma armação. Ela percebe que eu botei um cara em cima do outro, eu engano todo mundo, menos a Lorentz. Eu não consigo enganar a transformação de Lorentz. Na hora de fazer a transformação de Lorentz, o cara vai ver, nenhuma componente de cima vai se acoplar com a componente de baixo, porque a matriz sigma, ela é diagonal.
Ela é diagonal em partes. Ela tem Por isso que tem a ideia de espécie, né? A espécie é dada, cada transformação de Lorentz tem ser... Isso, então essa dá uma espécie espécie, né? eu botei junta, mas elas ainda se comunicam. É como se eu colocasse a asa do gavião e a pata do elefante. Então são duas, eu posso botar uma asa do gavião, agora dizer que isso é um animal, do ponto de vista da transformação de Lorentz, a transformação de Lorentz continua reconhecendo esse cara independente desse. Agora ali não. Ali depois do intervalo, vamos ver, quando eu fizer uma transformação de Lorentz, eu vou ter uma matriz 4x4 também. Só que eu não vou ter mais ela diagonalizada em setores. Eu vou ter algo não trivial aqui e algo não trivial aqui. Então, a transformação de Lorentz das duas componentes, então se eu colocar esse cara aqui sob a forma de A1, vamos dizer, tem 4 componentes, posso botar A1, A2, A3, A4. Ao fazer uma transformação de Lorentz, esse setor daqui se comunica com esse. Então, isso realmente é uma espécie única. Então, a gente vai ver que esse objeto, ele realmente tem 4 componentes, e a gente vai ver mais ainda. Ele não tem spin semi-inteiro, o spin dele inteiro. Então, aí a gente vai associar o fóton. É aqui que a gente vai colocar o fóton. Então, aqui, nessa representação aqui, pertence o campo amigo, que nós vamos colocar componentes da 0, A1, A2, A3. Então, é aqui que a gente vai colocar o fóton. Vamos entender por quê. Então, esse é o assunto para as 6 e 5, tá bom? Os bichinhos de Lorentz. Exatamente, é isso. Teoria das espécies de Lorentz, das espécies, né, relativísticas aí. Mas é isso mesmo, na nomenclatura, né, da física de partículas, da teoria de unificação, a gente fala de species, né? Quais são as espécies realmente. Tá? Aí depois a gente pegar, vou agora usar a minha cultura Semana da Ciência e Tecnologia, eu vou abrir lá o Wikipedia, eu vou ver se tem alguma coisa sobre teoria da evolução, a teoria das espécies de Darwin para trazer aqui agora. Mas cinco não usa a palavra espécie. Quem? Mas os cinco não usa a palavra espécie. Não se usa espécie. É simples, você coloca os quartos e os leptons, quer dizer, as espécies de grego múltiplex. As espécies de quartos, as espécies de leptons, você coloca os quartos e leptons em grego múltiplex. É, num sentido diferente. Essa semana foi de quando?